Olá! Hoje, aqui na Iniciativa de Cidadania Global da YWCA Greater Miami, valorizando as línguas girantes da nossa comunidade, eu vou ler um conto do escritor angolano José Eduardo Agualusa. Eu escolhi esse conto porque eu achei ele muito curioso. O conto se chama O País dos Contrários e faz parte do livro Estranhões e Bizarrocos, Histórias para Adormecer Anjos. Bom, como sempre, eu gosto de contos e de histórias que me fazem fazer perguntas. E esse conto me fez fazer algumas perguntas assim. O que é familiar e como me relaciono com o que não me é familiar? Aquilo que eu acho que é diferente, estranho, estrangeiro? Podemos gostar, amar, conviver com o que não nos é familiar? Com o que nos é estranho? O que nos é estrangeiro? O que seria normal e familiar no país dos contrários? O que seria estrangeiro lá? Bom, eu vou ler essa história e depois coloco o link para você acessar e ler e fazer outras perguntas se você quiser. A história começa assim. Quero que conheçam este gato. Chama-se Feline e, acreditem, não se parece com nenhum outro. Falo-vos de um gato, digamos assim, muito ambicioso. Feline era ainda adolescente, mal se viam os bigodes quando se apaixonou. Coisa séria, muito séria. Deixou de comer, deixou de lamber o pelo e passou a andar pelo telhado como um vagabundo, sujo, magro, desgrenhado, gemendo tristemente o seu amor. A mãe ficou preocupada. Meu filho, perguntou-lhe, quem é essa gata? Gata? Feline olhou-a desesperado. Não, não era uma gata. Era uma vaca. Graciosa, a vaca passava os seus dias, isto é, passava os seus dias no terreiro à frente à aldeia com outras vacas. A mãe de Feline riu-se e, pasmada, foi contar às amigas. O seu filho, pobrezinho, estava apaixonado por uma vaca. A novidade espalhou-se pela vizinhança. Os gatos grandes davam-lhe palmadas nas costas. Tens mais boca que barriga, diziam. Os colegas troçavam dele. O pior, porém, não era isso. O pior para Feline era aquilo que realmente o incomodava, era a indiferença da Graciosa. Feline sentava-se à noite em frente ao estábulo onde Graciosa dormia e compunha canções para a lua, canções tristíssimas que falavam dos olhos mansos do seu amor e do seu pelo macio e do seu caminhar pelo pasto úmido ao amanhecer. Graciosa nem olhava para ele. A mãe de Feline, cada vez mais preocupada com tamanha persistência, foi procurá-lo. Meu filho, explicou-se, como queres que uma vaca se interesse por ti? As vacas gostam de animais grandes, como elas, de bois. Os gatos gostam de gatas. Era esse o problema? Então, decidiu Feline, então seria um boi. A partir desse dia, começou a pastar como as vacas. E com tal apetite que cresceu e cresceu e cresceu até alcançar o tamanho de um boi. Só nessa altura, voltou a procurar a Graciosa. A vaquinha, porém, olhou-lhe com um susto. Meu Deus, um gato-boi! O grito dela atraiu os outros animais. Todos o olhavam com horror. Os gatos já não o aceitavam. Ele deixara de ser gato. As vacas fugiam ao vê-lo. Feline, tristíssimo, decidiu então partir para outro país. O mundo era imenso. Em algum lado encontraria quem o aceitasse sem estranheza. Andou durante muitos dias, atravessou desertos, perdeu-se no labirinto das florestas intermináveis, escalou montanhas geladas, respirou o ar perigoso dos pântanos,
viu o sol levantar-se sobre paisagens de assombro. Ao fim de muitos meses, encontrou um rio cujas águas corriam pela montanha acima e não a descer em direção ao mar, como estamos acostumados a ver. Perguntou ao pássaro em que lugar estava. Se cruzares o rio, disse-lhe o pássaro, entras no país dos contrários. Ali tudo se passa ao contrário. Os ponteiros do relógio giram para a esquerda. Os animais nascem velhos e morrem bebês. E toda a gente fala do princípio do fim para o princípio. E é um tanto complicado, mas depois habitua-te. Disse isso e despediu-se. Mal chegou ao outro lado do rio e voltou-se e começou a voar de costas. Feline encolheu os ombros. Se um pássaro podia viver num país assim, ele também podia. Atravessou o rio a nado. Estava a descansar na areia quando um elefante, tão pequeno quanto uma formiga, se aproximou dele. Chamas-te como? Disse. Olá. Chamo-me Feline, respondeu Feline. E tu? Nunca tinha visto um elefante tão pequeno. O elefante olhou para ele admirado. Estrangeiro como falas, mas contrário do país do habitante parece. Disse. Direito falas não por quê? Feline abanou a cabeça. Que diabo de língua era aquela? Depois compreendeu e começou a rir. O elefante estava a falar ao contrário. Por que não falas direito? Ou parece um habitante do país dos contrários, mas falas como um estrangeiro. O gato contou-lhe as suas aventuras, até o cruzar do rio, esforçando-se por se fazer entender na estranha língua do país. Disse-lhe que tinha decidido conhecer o mundo, porque na terra onde nascera, o olhavam como se fosse um monstro. Tu, como são os todos aqui, tranquilizou o elefante. Não aqui. Nesse mesmo dia, Feline encontrou vários gatos iguais a ele. Em pouco tempo fez novas amizades e, decorridas algumas semanas, já se sentia tão à vontade naquele lugar como sua própria aldeia. Podia ter sido inteiramente feliz. Mas teve pouca sorte. Coitado. Voltou a apaixonar-se por uma vaca. Uma vaquinha tão pequena que não lhe chegava aos calcanhares. Eu gostei muito desse conto e esse conto me levou a imaginar. Existe um lugar onde o que foge ao padrão, ao que nos é familiar, não é visto como estranho ou bizarro? Se existe, eu não sei, mas vamos embora inventar.